Bom, nessa aulinha nós vamos ver de novo, usando o GeoGebra, o que é que tem que ver traçar tangentes a curvas com cálculo de áreas, ok? Que é a joia do cálculo, né? É o teoreminha que nós vamos mostrar depois por que ele funciona. Então, para mostrar essa ligação entre tangente e área, vocês estão vendo aí na tela do GeoGebra, já fiz um monte de coisas aí, né? Eu não vou fazer agora com detalhe, vamos só fazer a animação para entender o conceito. Não se preocupem, tá? Antes que alguém fique apavorado, tem uma série de equações complicadas aqui, ó. Mas isso aí tudo porque eu quis simplesmente bolar um trecho de uma função, essa curva vermelha aqui, é o gráfico de uma função. Pode ser uma função mais simples, qualquer coisa que você queira, mas a minha preocupação é que essa animação coubesse aqui na tela, que não desse números muito altos, muito baixos e coisas assim. Então eu acabei pegando uma função meio complicadinha, que envolve uma exponencial, mas não se preocupe, o que nós vamos falar agora vale para qualquer caso, ok? É só para entender o conceito. O que a gente tem que fazer para calcular áreas e tangentes? O que é que tem que ver uma coisa com a outra? Então, você tem aqui já traçado um trecho de uma função. Deixa eu esclarecer uma coisa que você pode usar depois para fazer a sua própria simulação. Ó. Eu defini uma função f, que é essa função verde aqui, tá vendo? E vou mandar ele mostrar o f para você, essa curva verde. Eu não quero trabalhar em todo o domínio dela, né? Ela vai para x, de menos infinito até mais infinito. Eu só quero trabalhar num trecho, eu quero que ele mostre apenas um trecho. Então a gente define uma outra função a partir da função f, ok? Que é essa função vermelha. Como é que faz isso? Deixa eu ver se eu lembro. Você digita função, valor inicial e valor final. Usa esta opção aqui, ó. Tá vendo? Você escolhe a função que você quer, a função f, e agora eu só quero entre um valor de x inicial e um valor de x final, que eu defini aqui entre 0 e 0,8. Então ele criou para mim essa função g usando esse comando. Você pode tentar fazer isso em casa, ok? Muito bem. Então, começando. Eu tenho uma função aqui que me interessa, ok? Uma função g. Agora vamos fazer uma coisa com ela. Vamos pegar um ponto em cima dessa função, o ponto A. Vou mandar ele mostrar aqui. Eu já fiz isso, a gente já aprendeu a fazer isso, certo? Ponto em cima do ponto A. Para você conseguir isso aqui, é só você vir no menu de ponto e ponto sobre objeto aqui, ó. Clica aqui e depois clica em cima da curva vermelha. Ele vai definir um ponto em cima dessa curva vermelha, ok? Caso você queira fazer em casa. Então eu já fiz aqui, ó. O ponto A, se eu deixar o mouse lá em cima, ó, ele explica para mim. O ponto A é um ponto sobre a função g. Um ponto sobre o gráfico da função g. Muito bom. Isso quer dizer que eu posso mover o ponto A ao longo. Ó, se eu mover ele com o mouse, ele vai ficar sempre em cima daquele trecho que me interessa da função g, né? Sempre em cima do gráfico da função g. Muito que bem. Agora, eu vou traçar uma tangente a essa curva pelo ponto A, como a gente já fez no vídeo 1, né? Onde é que está isso? Esta reta aqui, ó. Esta reta A é uma tangente, né? Reta A, colocar o mouse lá, ó. É uma tangente à função g no ponto A, tá ok? No ponto A. Tá aqui a reta A. Beleza? Essa reta A tem uma certa inclinação. Se eu mudo a posição do A, a inclinação vai mudando. Ok? Tem um comando interessante, que é chamada inclinação. Inclinação, se você quiser usar, inclinação de reta. Então, se você digita o nome da reta aqui, no meu caso é a reta A, né? Se eu colocar inclinação de A, ele vai gerar, eu já fiz isso aqui, então não vou fazer de novo, ele vai gerar um triângulo
que mostra qual é a inclinação dessa reta. Nota que a inclinação de uma reta é o ΔY dividido pelo ΔX. Então, ele já coloca o ΔX igual a 1, ó, um intervalo de 1. Então, essa altura aqui desse triângulo retângulo já é a inclinação da reta A. Olha a equação da reta A, ó, é 7,05x mais 0,02. O 7,05 é a inclinação da reta A, ok? Não vou querer visualizar isso agora para não complicar a figura, mas é interessante mostrar isso de vez em quando, né? Você precisa, pode mostrar. Não quiser que mostre, clica lá na bolinha para esconder aquilo, para não complicar a figura. Então, mudando a posição do ponto A, eu vou mudando a inclinação da tangente, né? Agora o que eu vou fazer é um gráfico dessa inclinação, um gráfico da inclinação da tangente. Então, como é que é isso? Eu vou definir um ponto P, tá? É o seguinte, eu vou definir um ponto P, clicar nele aqui, ó. O que é esse ponto P? Como é que ele marcou esse ponto P? A definição dele é o seguinte, ele tem a mesma abscissa que o ponto A, está no mesmo valor de x, ok? Está no mesmo valor de x, ok? E o y do ponto P é a inclinação da tangente que eu tracei pelo ponto A. Então vamos marcar a inclinação de novo ali, ó, tá vendo? A inclinação não é 8,7 no ponto A, então a altura desse ponto é 8,7, ok? É 8,7. Se eu mudo a posição do A, o ponto P também muda, claro, né? Agora eu mudei o A. Qual é a inclinação da tangente agora? É 6,61, que é exatamente a altura do ponto P, ok? Então, à medida que eu mudo o ponto A, o ponto P vai definir uma outra função, concorda? Uma outra função. O bacana do GeoGebra é que você pode habilitar, à medida que você vai movendo o ponto A, o ponto P vai movendo, você pode habilitar o rastro dele. Você clica no ponto P com o botão direito do mouse e coloca habilitar rastro. Então agora, à medida que você move o ponto P, ele marca o caminho que o ponto P fez, ó. Que bacaninha, tá vendo? Então pode voltar. Então nota, o ponto P está descrevendo uma outra função, né? Que função que é essa, aquela função verde ali? É uma função cujo valor é a inclinação da tangente à função g. Essa função é chamada de função derivada. É a função derivada da função g. Então, o g é minha função inicial. Se eu marcar a inclinação da tangente em cada ponto de g, eu obtenho uma outra função que é chamada de função derivada de g. Na notação comum a gente chama de g'. Está escrito ali, ó, tá vendo? Como é que eu obtive esse g' aqui? Tem uma fórmula, isso que a gente aprende no curso de cálculo. A gente passa a maior parte do curso de cálculo aprendendo essas regras de como é que faz para obter essas coisas, essas expressões, ok? A função g tem essa expressão aqui, 10x mais 0,2 ao quadrado vezes essa exponencial. Complicado, já falei para não se importar com isso, ok? Em casos, tenta fazer um caso mais simples. A função derivada tem uma regrinha para obter ela, para obter esta função verde aqui. É só você, se quiser fazer em casa, é derivada aqui, ó. Derivada de função, tá vendo? Manda ele derivar a função g. Ele vai obter essa função que ele marcou em violeta, que é essa coisa complicada aqui, né? Os alunos de cálculo detestam ficar usando regrinhas para ver como é que obtém essa fórmula. Isso não é o caso da gente discutir isso agora, tá ok? Então já fiz isso, não vou fazer de novo. Vou mandar ele mostrar essa função aqui, ó. Ele já calculou, vou mandar ele mostrar. Vai aparecer a função lá. Eu vou tirar o rastro do ponto P, ele marcou o rastro do P, né? Na hora que eu mudei o A, ele fez o rastro do P. Para apagar o rastro, move um pouquinho com a roda do mouse, muda um pouquinho o zoom, que ele apaga o rastro do P, ó. Apaga o rastro do P. Eu vou desabilitar o rastro dele agora. Não quero mais que ele mostre o rastro. Então, à medida que o ponto A vai mudando, o ponto P está em cima dessa função que eu chamei de g', né? G', que é uma função que você constrói a partir da sua função original,
olhando a inclinação da tangente, é chamada função derivada. É esse parzinho, esse par de funções, uma função e a derivada dela é que vai ligar o problema de tangente com o problema de área. Então vai acontecer o seguinte aqui, ó. Deixa eu apagar esse retângulo enorme aqui, não preciso mais disso, visualizar mais. Já entendeu para que serve, né? Ok, então, recapitulando. Eu tenho uma função g, que é essa curva vermelha. Em cada ponto da função g eu vejo qual é a inclinação da tangente. E aí construo uma função que é chamada função derivada da função g, que é a inclinação da tangente em cada ponto da função g. Muito bem. Agora o milagre é o seguinte, é o que nós vamos mostrar no próximo vídeo. Mostrar por que isso funciona. Com isso, com esse parzinho de funções, eu consigo calcular a área embaixo desta função violeta. Vou colocar aqui, tá vendo essa área que deu 6,3? Vou mandar mostrar aqui, ó. Olha só o milagre agora. Essa área em salmão, que tem essa borda curva, é a área embaixo do gráfico da função g'. Eu consigo calcular essa área simplesmente olhando para a função g da seguinte maneira, é muito fácil, ó. O valor dessa área, essa área começa a cor. Olha para a função violeta. Qual é o valor inicial do x? Ó, ela começou no x igual a zero. Começou no x igual a zero. E terminou no x igual a 0,8. Então, para calcular esta área embaixo do g', simplesmente eu calculo o valor do g no 0 e no 0,8 e subtraio um do outro. Como é que é o negócio? A função g é a função vermelha. Qual é o valor inicial dela? Quanto é que ela vale no ponto zero? Basta jogar na fórmula dela, coloca x igual a zero ali e vê quanto dá. Faz isso, dá 0,4. Essa função g vale 0,4, função vermelha. Qual é o valor final da função g? É o valor da função g no x igual a 0,8. Calcule, dá 6,7. É só jogar na fórmula lá e ver quanto que dá. Coloca x igual a 0,8 aqui, faz essa conta maluca aqui, dá 6,7. Se eu subtrair 6,7 menos 0,4, 6,7 menos 0,4 dá 6,3, que é exatamente o valor da área debaixo da função derivada. Debaixo da função derivada. Então, com isso, o que eu tenho que fazer para calcular uma área? Né? O que eu tenho que fazer? Eu preciso de um parzinho de funções, sempre um parzinho de funções. Uma função e a derivada dela. Para calcular a área embaixo da função derivada, eu simplesmente olho para a função inicial, né? Essa função inicial é chamada de primitiva. Vamos já saber os nomes que o pessoal chama. Ó. O g' é a derivada do g. E o g é a primitiva do g'. Certo? Uma é derivada da outra. Okay? Então, uma é primitiva da outra. Eu pego a função, derivo. Pego a derivada, volto. É primitiva. Então, para calcular a área embaixo da derivada, basta ver os valores da função primitiva. Vamos repetir isso rapidinho, mais uma vez, tá ok? Para guardar. Parece meio complicadinho, mas é um ovo de Colombo, como a gente chamava antigamente, uma receitazinha. Você tem uma função. Então, o que acontece é o seguinte, se a partir dessa função você construir a função derivada, ou seja, ver qual é a tangente em cada ponto da função e marca a inclinação da tangente lá, sempre tem uma outra função. Então, milagre, a área embaixo desta função derivada é simplesmente, pode ser calculada, vou colocar o texto aqui, ó, a área sob a função g' é a diferença de valores da função primitiva, ó, da função primitiva. Então, para calcular aquela área, eu vejo qual é a função primitiva e faço a diferença desses dois valores. Pronto. É isso que nós vamos mostrar. Isso é chamado de teorema fundamental do cálculo. Okay? Liga o problema das tangentes com o problema das áreas.
através dessa dupla de funções aí, os protagonistas da história, né? Função primitiva e função derivada, tá ok? Tendo esse parzinho de funções, eu resolvo um monte de problemas. A maior parte dos cursos de cálculo trata-se de passar meses e mais meses aprendendo regra, como é que calcula primitiva, como é que calcula derivada. Porque depois que a gente sabe calcular essas coisas, é só aplicar e você começa a calcular inclinação de tangente, valores de área, usa isso para um monte de coisa que nós vamos ver durante o curso. Tá ok? Vamos ver, eu vou provar esse teoreminha de uma maneira bacana, vamos fazer uma animação numa aula seguinte, tá ok? A próxima aula agora eu vou mostrar novamente, vamos mostrar agora o seguinte, para deixar bem claro isso que eu acabei de falar. O que eu acabei de resolver aqui, o que é que foi que eu resolvi aqui? Eu tinha uma função inicial g. Nota que eu não calculei a área, embaixo da função g. Não foi isso que eu fiz. Eu tinha uma função g, e aí olhei as tangentes à função g, e obtive uma função chamada derivada dela. Com isso eu consigo calcular a área embaixo da derivada dela. E se eu quiser calcular a área embaixo da função g, como é que eu faço? Então eu tenho que achar a primitiva dela. É o que nós vamos ver no próximo vídeo, para deixar claro qual é esse conceito, entender o que está acontecendo, tá ok? Depois disso, numa próxima aula, a gente vai provar, mostrar com uma animação por que isso funciona, tá ok? Aí vai ficar claro o que é que tem a ver tangente com área, o que é que tem que ver um problema com o outro, ok? Então, por enquanto, é só.